Ah, bom dia a todos. É estranho estar a falar para o Zoom e para pessoas que estão sentadas na igreja. Ahm, mas sim, hoje vamos continuar a nossa série. Eu vou aqui só começar por partilhar um PowerPoint. Ok, em breve já vamos perceber, mas o grande tema é de avaliação. Um, É provável que a Juliana já tenha identificado essa pessoa que está nesse slide. Há um jovem chamado Lucas que tem vários vídeos no TikTok e ele tem 1,5 milhão de seguidores. E o Lucas anda pela rua e pergunta a algumas pessoas que ele seleciona. Ele pergunta: como é que te posso fazer feliz? E a pessoa responde, ele está a gravar, claro, e ele depois ele responde a esse pedido, ele dá aquilo que a pessoa pede, que é algo interessante. No filme Bruce Almighty, o Bruce tem uma vida perfeita, que começa a dar para o torto. E ele refila com Deus, ele queixa-se, e Deus decide entregar-lhe o seu lugar de Deus durante algum tempo. Não sei se é um dia ou 2 dias ou assim. E o Bruce toma várias decisões. Claro que, acima de tudo, ele toma decisões que o beneficiem, a sua situação profissional, a sua situação amorosa. Mas depois ele começa a receber orações, faz parte, não é? Do papel de Deus, pedidos de oração. E são muitos, imensos. E ele decide responder a todos que sim. Ele diz que sim a tudo. E de repente a sociedade fica um caos, porque milhares de pessoas tinham pedido para ganhar a lotaria. Então todos ganharam. Mas porque todos ganharam, em vez de serem milhões a uma ou duas pessoas, deu $17 a cada pessoa. Então havia uma grande confusão nas ruas. Hoje vamos ver que os cristãos são chamados a avaliar a si próprios e aos outros. E precisamos de uma avaliação de 5 estrelas. E somos chamados a orar ao Deus que é 5 estrelas também. Então vamos ler em Mateus 7 e os versículos 1 a 12. E temos aqui a passagem que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro ou cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro ou cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro ou cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te por apesar destas circunstâncias estranhas e difíceis, ainda assim podemos estar de alguma forma juntos e à volta da tua palavra. Agradecemos pela igreja, pelo teu corpo que é tão dinâmico e tão diferente e de certa forma permite todas estas mudanças, estas adaptações. Agradecemos porque esta riqueza vem de ti e que tu és um Deus bom, e pedimos a tua ajuda agora para compreendermos a tua palavra e podermos aplicar às nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Se é de facto bom podermos estar juntos e pensar um bocadinho, mas eu agora queria-vos apresentar outra pessoa, só um segundo. Olá, eu sou o Carlos Buscafalhas, tenho uma empresa de sucesso e vim aqui hoje para vos dizer onde estão a falhar. Quero dar-vos esperança. Eu já fui como vocês e cheguei onde cheguei, com muito esforço, empenho, e talento natural. E tenho aqui uma lista dos membros da igreja e vou começar seguindo a ordem alfabética. Aviso já que isto vai doer, mais em vocês do que em mim. Olá, eu sou o Carlos Julga Ninguém. Tenho uma empresa valiosa, apesar de ser vandalizada de tempos a tempos. Bom, temos de dar a todos da mesma forma, sem olhar à pessoa e o que ela faz com o que lhe damos. O que tenho é muito valioso e quero dar a todos, principalmente àqueles que não querem. Às vezes, olha, sou maltratado e aquilo que ofereço é criticado, é pisado. Mas é isto que devo fazer. Bom, imagino que em apenas alguns segundos vocês tenham formado algum tipo de julgamento sobre o Carlos Busca Falhas e o Carlos Julga Ninguém. Nós julgamos porque somos humanos e somos chamados a julgar, a avaliar, a discriminar. E Jesus não está a dizer nesta passagem para não fazermos uma avaliação das pessoas e das suas ações. Creio que não temos qualquer problema em avaliarmos as ações do Hitler, do Stalin ou até do Putin. E o Novo Testamento diz-nos várias vezes, em vários locais, que devemos ter atenção a falsos mestres e aos seus falsos ensinos. Para tal, precisamos de julgar aquilo que ouvimos. Precisamos de julgar e avaliar aquilo que vemos, a vida das pessoas. É semelhante aos cabritinhos, a história dos 7 cabritinhos. Eles são chamados, a sua mãe diz-lhes que eles precisam de avaliar. E consoante essa avaliação, abrir ou não a porta. Eles ouvem, a mãe sai e eles ouvem depois a voz do lobo a pedir para eles abrirem. E eles fazem uma avaliação. Eles dizem que a mãe não tem a voz assim. O lobo volta e faz a voz mais fina. Mas eles veem uma pata e é cinzenta. E fazem uma avaliação e não abrem a porta. O lobo volta com farinha na pata. E eles abrem a porta. E desastres, não é? Nós somos chamados a avaliar. E é urgente e importante avaliarmos. Mas o que Jesus está a dizer é que não devemos ter uma atitude crítica, condenatória, ou iremos encontrar-nos numa situação inversa e perante Deus. Ou seja, se avaliarmos de uma forma crítica e condenatória, seremos avaliados de uma forma condenatória também perante Deus. Os versículos 2 a 5 ajudam-nos a compreender melhor com esta imagem que nos diz primeiro acerca do critério com que julgamos e a medida que usamos. Ou seja, há uma atitude de olhar para o outro e de usar um critério e uma medida sem misericórdia. E Jesus afirma que essa mesma medida será usada em nós. Por vezes é fácil rebaixar os outros quando tudo na nossa vida corre bem. E se és cristão e tudo está a correr bem, na tentativa de ajudar outra pessoa tens uma atitude crítica e condenatória que não ajuda a outra pessoa, é sinal que há algo de errado. Porque, afinal de contas, o sermão no início ele começa com bem-aventurados. Quem? Aqueles a quem a vida corre bem? Os humildes de espírito. E continua com: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se julgarmos a pessoa que se farta de mentir, apenas com justiça, estamos tramados. Porque Deus vai julgar-nos com justiça e nós também mentimos. Se olhamos para aquela pessoa que rouba e a julgamos apenas com justiça, estamos tramados. Porque Deus vai julgar-nos com justiça. E nós também tiramos coisas de tempos a tempos. Às vezes tiramos tempo ao nosso empregador. Às vezes tiramos coisas aos nossos irmãos, aos nossos pais. Tiramos coisas no trabalho, na família. E há aqui duas imagens sobre esta necessidade de julgamento. A primeira é nos versículos 3 a 5. Esta imagem quase oftalmológica é um aviso contra a atitude hipócrita de ajudar alguém com um pequeno problema de pecado, sem primeiro olhar para o nosso coração e lidar com um problema maior de pecado.
é assim o Carlos busca falhas. E nesta imagem podemos salientar 4 aspectos. Em primeiro lugar, há o perigo de estarmos sempre a tentar ver problemas na vida dos outros, sempre à procura de ciscos. Achamos que os pecados dos outros, as maneiras como eles falham em seguir Jesus, precisam de ser trabalhados e precisam de ser resolvidos agora por nós. E isto leva a alguns problemas, porque alguns enfatizam a verdade das Escrituras e por causa da verdade cortam a comunhão. Outros enfatizam a comunhão e por isso cortam a verdade. Em segundo lugar, há o perigo de não estarmos a ver um problema maior em nós, a trave. Ou seja, desvalorizamos a nossa trave. Dizemos que os meus pecados eles são muito pequenos comparados com os dos outros. Em terceiro lugar, não há um perigo, mas há um pedido. O pedido é que tratemos do nosso problema primeiro. O meu pecado é enorme e eu preciso lidar com ele primeiro. Em quarto lugar, há o pedido que ajudemos o outro com o seu problema. Ou seja, todos nós temos vários cistos. O pecado do outro é pecado e a pessoa precisa de ajuda. E nós somos chamados a ajudar. Bom, temos uma segunda imagem. Uma segunda imagem mais complexa e estranha, no versículo 6, que é a atitude do Carlos julga ninguém, que como o próprio nome indica tem o problema de não julgar, avaliar ninguém. E tem problemas por causa disso. Ou seja, nós temos animais, temos algo que é valioso, e aquilo que é valioso é descrito como santo e como pérolas. Então diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Ou seja, é algo descrito como santo e como pérolas que é dado a cães e porcos. Bom, aqueles cães não eram cães simpáticos, como o Kiko da Cidália ou o Norby do David e da Priscila. Eram cães selvagens. E os porcos também não eram aqueles porcos domésticos, eram mais parecidos com javalis selvagens. Depois o que é dado é completamente desvalorizado. E a pessoa que dá é dilacerada. No jardim zoológico há várias regras. Uma delas é não alimentar os animais. E tudo bem, não haveria grande problema se alimentássemos uma coruja ou um passarinho simpático. Mas se pensarmos naqueles felinos de maior porte, aqui os leões e os tigres, bom, acho que já ouvimos histórias de pessoas que se aproximaram demais de jaulas e sabemos o que é que aconteceu. E Jesus parece estar a afirmar que os seus seguidores devem julgar, avaliar as pessoas com quem partilham o reino de Deus, ou o Evangelho, aquilo que é santo, ou uma pérola. É interessante, numa das parábolas do reino de Deus, em Mateus 13, Jesus usa esta mesma imagem, uma pérola, para significar o reino de Deus ou o Evangelho. Ou seja, Jesus parece estar a dizer que há determinadas pessoas a determinada altura com quem não devemos partilhar o Evangelho. Jesus parece fazer isso com Herodes. Então, Herodes foi aquela pessoa que teve várias oportunidades com João Batista e recusou-as e eventualmente mandou matar João Batista. E quando Jesus é preso e é levado a Pilatos e Pilatos envia Jesus para Herodes, Herodes quer ouvir acerca de Jesus. Ele quer ouvir Jesus a falar, como ele gostava na altura de ouvir João Batista a falar. E Jesus, quando chega à presença de Herodes, ele não abre a boca. Ele não diz mais nada. É trágico. Herodes teve a sua oportunidade e Jesus não lhe vai dar mais nenhuma oportunidade. Em Atos 18, Paulo para de falar sobre o Evangelho com os judeus, porque eles opuseram-se a Paulo e blasfemaram. E Paulo vai para os gentios. O Evangelho são boas notícias, é algo de valor, é uma pérola para qualquer pessoa. Mas nem todos vão ver dessa forma, nem todos vão aceitar e considerar boas notícias. Nós somos chamados a julgar, a avaliar pessoas e a forma como recepcionam o Evangelho. E se calhar chegaram a um ponto em que já não partilhamos o Evangelho. A nossa energia e tempo podem ser aplicados noutras pessoas. No entanto, devemos ter muito cuidado na maneira como chegamos a este ponto. Porque a ênfase da Bíblia é que somos chamados a testemunhar de Deus, mesmo que isso nos traga problemas e dificuldades. Somos chamados a sermos generosos nas nossas avaliações dos outros, a ajudarmos os outros nas suas caminhadas de santificação, de crescimento no conhecimento de Jesus. E isto envolve lidar com falhas e pecados.
Enquanto fazemos isso, devemos lembrar a misericórdia que Deus nos mostra no seu julgamento e ter bem presente a verdade que somos mais pecadores do que pensamos. Temos uma trave enorme que temos de resolver primeiro. Há um meio termo entre o cristão busca falhas e o cristão julga ninguém. Somos salvos pela graça e não pelas nossas boas escolhas e opiniões. Em Jesus, Deus é generoso conosco, demonstrando o seu amor e a sua justiça. O meio termo envolve generosidade em avaliar os outros, para ajudar, e a necessidade de avaliar os outros e a maneira como respondem ao Evangelho. Em segundo lugar, nos versículos 7 a 12, nós somos chamados a orar. Deixem-me apresentar mais duas pessoas. Bom dia, eu tenho uma reserva em nome de Carlos Não Incomoda. Não precisa de sair da cadeira, não, eu pego a chave. Não se preocupe, eu não preciso de nada. Depois, quando chegar ao fim, eu trago aqui a chave. Bom dia. Eu tenho uma reserva em nome de Carlos Pede Receoso. Pode dizer-me em que estado está o quarto? Eu pedi uma almofada extra, mas não sei se levou a mal e pensou que estou a ser muito chato. Tem uma garrafa de água e um copo, certo? Bom, se calhar pode tirar, porque eu não sei se aquilo será mesmo água ou se me quer pregar uma partida, porque eu estou a ser um bocadinho chato. Desculpem. Corremos o risco de tratar Deus como um anfitrião de um Airbnb, de um hotel. Falamos com Deus no check-in, falamos se houver algum problema e falamos no check-out. E estamos quase no final do Sermão do Monte e creio que o sentimento deve ser de falência espiritual, de incapacidade de viver de acordo com as normas do reino por nós próprios. Nós não conseguimos ser justos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, ser sal e luz. Não conseguimos amar os nossos inimigos, ser puros, ser verdadeiros. Não conseguimos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Nós não conseguimos viver a vida cristã por nós próprios. O cristão não incomoda, está profundamente errado sobre si próprio, porque ele é profundamente pecador. Ele precisa de ajuda. Ele está profundamente enganado sobre Deus, porque Deus é abertamente bom e generoso. Precisamos ser persistentes em oração, pedir, buscar, bater por todas estas coisas, por pureza, por crescimento espiritual, por obediência nos relacionamentos com os outros, e podemos ter confiança que Deus dá todas estas características que temos visto do cidadão do reino de Deus. Vemos que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Isto é para qualquer cristão. Aquele que falhou de uma forma tremenda esta semana, aquele que pregou o Evangelho ontem a 1000 pessoas e metade foram salvas. Aquele que está na escala da limpeza e aquele que está na escala dos músicos. Aquele que está de forma presencial na igreja e aquele que está isolado por Covid. E a pessoa que vai ficar mais contente com estas notícias é aquela que tem bem presente que é humilde de espírito e que precisa de um Deus assim, a quem pode ir e pedir, bater e receber. Que reconhece a sua pobreza espiritual e tem bem presente quem Deus é, que é alguém melhor que um super host, um super anfitrião de um Airbnb ou de um hotel. Bom, para ilustrar melhor como Deus é, Jesus usa o relacionamento de um pai com um filho. Que ele diz nos versículos 9 até ao versículo 11. E é interessante notar que a maneira como Jesus descreve os pais, de um modo geral, isto são mais notícias para mim, todos os pais entram nesta categoria. Qual é a categoria que Jesus usa? São maus. Todos os pais. Quer humanamente consideremos uns melhores e outros piores, à luz do Evangelho, são todos maus, mas conseguem dar coisas boas. Ou seja, eles não enganam fingindo dar uma coisa e dão outra, e não são maldosos dando algo que faz mal. E é claro que isto não é uma observação absoluta que Jesus faz, porque há pais que não dão, ou o que dão é prejudicial para a criança. Mas o cristão pede receoso, ele ora com medo do que Deus poderá vir a dar. Ou nem sequer se atreve a pedir, achando que Deus não se importa ou é mesquinho. E por isso temos esta imagem de como a bondade de um pai mau.
aponta para a infinitamente maior bondade de um Pai infalível. E é só quando entendemos que o reino de Deus não é um Airbnb para onde vamos com um anfitrião mais ou menos envolvido, mais ou menos generoso, com 2 estrelas ou com 5 estrelas. Não. É um reino que está aqui agora, que foi inaugurado por Jesus, que requer que nos conformemos às suas normas, em primeiro lugar, reconhecendo a nossa profunda necessidade da misericórdia e graça de Deus para entrar. Bom, mas não é só para entrar, a nossa contínua necessidade da misericórdia e graça de Deus. É só quando entendemos que Deus é um Deus bom e generoso e que devemos usar o privilégio da oração para pedir, buscar, bater, de forma persistente, contínua. Aí sim, vamos poder fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. A lei e os profetas que Jesus mencionou no capítulo 5, versículo 17, e que nesse contexto apontam para Jesus e para o seu ensino, para as normas do reino. Jesus usa agora e aponta para este resultado de um cristão satisfeito com Deus e a amar os outros, a chamada regra dourada, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E é bem diferente de como ela é usada noutros contextos, que é não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. De uma forma negativa é mais fácil de seguir. De forma positiva é bem mais difícil. Fazer aos outros daquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Bom, o cristão não é um empreendedor de sucesso, que olha para baixo para ajudar os outros com uma atitude crítica e condenatória. O cristão é chamado a avaliar os outros ao seu redor com generosidade e humildade, o que envolve olhar para si próprio primeiro, levar o seu pecado a sério. Jesus foi o único que podia olhar para nós de cima, mas ele escolheu vir até nós. Jesus não precisava tirar nada da sua vista, não havia nenhum cisco, mas ele oferece para tirar a trave que todos nós temos, que é o castigo dos nossos pecados. E ele coloca nos seus ombros. Então somos cristãos quando aceitamos pela fé esta oferta e continuamos a lidar com o pecado nas nossas vidas e com o privilégio de ajudarmos outros a lidarem com o seu pecado também e a crescerem na fé. O cristão não é um hóspede que decide não incomodar ou que tem medo de incomodar. Se és cristão, és filho. Tens um pai que não é mau, que é bom e generoso e que te pede que fales com ele, que lhe peças o que é mais importante na tua vida. E o que é mais importante na tua vida é aquilo que vai persistir para a vida eterna. Não é aquilo que vai cá ficar, como vimos há umas semanas atrás. O que vai dar o maior e melhor legado que alguma vez poderias sonhar, que é ser mais semelhante a Jesus. E só assim podemos ser livres para procurar o bem dos outros e livres para não exigirmos o mesmo tratamento de volta. Somos chamados a avaliar. Somos chamados a avaliar a nós próprios quem nós somos. Que somos mais pecadores que aquilo que pensávamos. E somos chamados a avaliar também Deus. Deus é infinitamente maior, melhor e mais generoso que aquilo que pensamos também. E só dessa forma podemos depois olhar e avaliar quem está à nossa volta, para ajudar, para contribuir e para também partilhar as boas notícias do Evangelho. O Evangelho é algo bom, valioso, é como uma pérola. E agradecemos a Deus por isso. Agradecemos porque Ele nos chama nesta partilha, não porque somos bons, mas porque Ele nos torna bons. Então vamos orar. Agradecemos-te, Senhor. Agradecemos-te pela Tua palavra. Agradecemos por estes avisos que vemos. Senhor, ajuda-nos a compreender que, de facto, nós temos esta tendência em olhar para as pessoas de forma crítica e condenatória. Principalmente quando as coisas estão a correr bem, mas também quando as coisas estão a correr mal. Senhor, ajuda-nos a olhar para os outros com generosidade, com humildade, lembrando quem nós somos, que somos pecadores e que é possível que tenhamos neste momento uma trave nas nossas vidas que precisamos de lidar primeiro antes de tentar ajudar as outras pessoas. Senhor, ajuda-nos a estarmos agradecidos por aquilo que Jesus fez. Ele não teve esta atitude crítica e condenatória que ele podia ter com cada um de nós. Mas ele veio e ele resolveu o nosso maior problema, o pecado que nos separa de ti. Agradecemos-te por isso. Agradecemos porque agora
através de Jesus, nós podemos ter este relacionamento contigo, de procurar-te, de sermos persistentes e confiantes em irmos à tua presença e pedirmos aquilo que temos a certeza que tu nos dás, aquilo que precisamos para viver uma vida boa, de fé, de caminhada contigo, de crescermos à semelhança de Jesus. Agradecemos por este maravilhoso plano da salvação que nos chama a sermos igreja, a andarmos no teu reino, aqui e agora, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar do pecado. Senhor, agradecemos-te porque não estamos sozinhos. Agradecemos porque Jesus está connosco, Ele criou tudo aquilo que nós precisávamos. Em Jesus temos tudo aquilo que precisamos para viver vidas boas para Ti. Ajuda-nos a lembrar isso, ajuda-nos a confiar nisso. Oramos em nome de Jesus. Amém.